passado, pessoal. Hoje, aqui em São Paulo, nós estamos no dia 20 de abril de 2024. Dia 18, a nossa casa, o seu Celso, completou 84 anos, cada tempo. E hoje, então, foi festividade aqui em casa, as festividades ainda estão ocorrendo. Tivemos aí o coral Francisco Alves, que cantou para nós, trouxe um pouco de alegria da canção do coral, no início da tarde. Depois nós tivemos uma palestra que foi sobre a Gênese, né, a última capítulo da Gênese, né, então chegava o tempo. E agora o pessoal está fazendo as últimas conversações, está bem cheio. Então, na aula mesmo hoje, estou eu e o nosso irmão Nivaldo. E a gente está esperando para ver se algumas outras pessoas, porque nós temos hoje uma quantidade bem grande de pessoas que vieram ao casa, exatamente pelo fato da atividade, essa palestra do nosso irmão Zeca, que veio trazer um pouco mais de vida, e a fila do passe é bem grande lá embaixo, então muitos foram convocados, né, para ajudar. Queria agradecer a presença de todos vocês na internet, aqui da casa, pessoal que nos proporciona juntos estarmos aqui no sábado, estudando o livro Consolador, o livro Consolador, perguntas que foram ali enviadas, né, a Emmanuel através da mediunidade do nosso irmão Francisco Xavier e através da mediunidade de Chico, pela psicografia, Emmanuel nos trouxe um pouco mais de luz, muita doutrina. Não que a doutrina não seja clara, ela é absolutamente clara, é absolutamente clara. Mas nós temos aqui a Emmanuel nos trazendo um pouco mais de entendimento, abrindo um pouco mais a síntese, que às vezes ela está muito fechada, ele nos traz tantos de visão que nos ajudam a clarear, a entender melhor muitas das passagens do Evangelho e do entendimento da vida em si mesmo, né? Nós estamos estudando o capítulo 2.5 do livro O Consolador, que trata como tema principal a evolução. E o item principal que nós estamos abrindo, que é o 2.5.1, que é o item dor. A dor, a companheira dor, que nos ajuda exatamente na condução das nossas vidas, na condução, nossa evolução, nossa vida. Encarnamos com o objetivo de progredir, e ela nos ampara, ela nos auxilia a todas as vezes que a gente dá uma escorregadinha, que a gente cultiva um pouco o eu, ela vem a dor, às vezes, sempre trazendo um pouquinho mais do nosso compartilhamento, sentindo o amor de Deus, e abrindo uma. Então, agradecidos a toda a espiritualidade amiga, a Deus pela essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Todos nós, pela internet, ou aqui localmente, não podemos nos esquecer que somos mergulhados em arte, divinos de Criador, em tudo quanto é universal, e permite que, onde quer que nós estejamos, a gente possa estabelecer essa corrente mental entre os nossos superiores, os nossos filhos, e toda a espiritualidade, amigos e irmãos que acompanham esse estudo, podem entrar nessa corrente de boas vibrações, sentir essas boas vibrações e compartilhar, porque não há ninguém no mundo, nem no mundo, que não possa ensinar, que não possa trazer a gente. Eu costumo sempre dizer, isso para mim é algo que eu cultivo há muitos anos, né? E para você, em busca da felicidade, a gente deve ensinar o que se sabe, viver o que se ensina e perguntar o que não se sabe. Essas três, essas três notas, né, elas sempre foram assim, um ponto em que eu sempre repito, porque eles me mantêm todo o meu trabalho, aquilo que eu preciso fazer, e seguir na estrada da vida. Então, agradecidos a toda a espiritualidade de Deus, vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de Deus com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado
santificado seja o vosso nome, venha a nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos introduza na tentação, mas livra-nos do mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Com todos os vinhos, Samuel, Gilmar, Leia, Sá, aqui de volta e eu, por enquanto, mas esse pessoal só vem mais tarde para a tranquilidade. Nós estamos hoje na pergunta de número 244, é a penúltima pergunta que trabalha com o tema dura, 245. É a última, depois a gente vai entrar em um novo tema, ainda dentro de evolução, que é aprovação. Que é um tema negativo, que é o tema do próximo. Hoje nós estamos na 244. Uma pergunta inteligente, porque na verdade são duas perguntas dentro de uma única pergunta. Vamos compartilhar a tela. A gente vai ver a pergunta e a resposta e a gente vai conversar um pouco sobre isso. A pergunta de hoje é a 244. Pergunta bem interessante. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Vou ler de novo a pergunta. Na verdade, são duas perguntas, são dois pontos de interpretação, né? São duas perguntas. Existem lugares de penitência no plano espiritual? Pergunta. E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Pergunta, né? Antes da gente abrir para a resposta, a gente já pode perguntar a nós mesmos, né? Sendo Deus soberanamente justo e bom, e a misericórdia divina cobrindo a multidão de pecados, não caminhando no campo da violência sexual, ou seja, da falta pessoal, é uma pergunta que aparentemente a resposta não é algo que nos leva a pensar em algo eterno, ou um lugar específico para isso. Mas vamos ver a resposta que Emmanuel nos traz. Considerando a penitência em sua feição expiatória, ou seja, a expiação, ou seja, quando a misericórdia divina não cobra a multidão de pecados, ela não caminha exatamente no campo da injustiça. Então, seria você expiar contra, você atentar contra a própria consciência, como se a consciência chegasse e falasse assim, olha, não deve fazer isso, você vai falar assim, mas eu vou ter muito prazer se eu fizer isso, e você faz. Então você vai contra a sua própria consciência, nesse caso, obviamente, né? Estamos falando de dor, né? Obviamente, é aí que um processo expiatório que faz necessário, né? Então, considerando a penitência em sua feição da expiatória, existem numerosos lugares de provações da esfera para a voz invisível, destinado à regeneração e reparo de entidades perversas ou reminiscentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Quanto à ideia do sofrimento eterno, houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, seria para ele um sofrimento continuado com o seu próprio eu. O pastor, porém, não quer que perca uma só de suas obras. E virá em que a consciência mais denegrida experimentará a luz radiosa da alvorada do seu amor. Bom, bom, essa é uma pergunta que, na verdade, o Kardec trabalha com ela. E ele trabalha no livro, lá no capítulo que fala sobre você já está acender a luz. Nossa, perguntas começam na duração das penas futuras. Está no livro 4, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. E começa na 1003 e vai até a pergunta 1009. Sendo que a pergunta 1009 ela é respondida
por diversos espíritos. Santo Agostinho, Mené, Platão, de encerramento, que assim, é fora de série, é dado por Paulo Apóstolo. Eu não vou ler essas perguntas, tá? Mas elas trabalham exatamente sobre essas coisas. Eu vou só dar uma ideia. 104. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado, ele coloca. Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que se emprega para se melhorar. À medida que ele progride, é que os seus sentimentos e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Quem responde é Fanny. Muitas das perguntas são respondidas por Fanny. Há espíritos que jamais se arrependem? Por que eu estou citando essas perguntas? Porque elas estão praticamente dentro das respostas. Há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há aspiração imposta por um tempo determinado. Sim, penas podem ser impostas por um tempo. Deus não quer senão o bem de suas criaturas. Olhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar. Não é jamais e o desejo de melhorar-se não é jamais externo. E aí vem outras perguntas que vão dando sequência. E a última, eu vou ler a pergunta, mas não vou ler a resposta, porque, como eu disse, a resposta foi dada em 4 mãos. E o Paulo Apóstolo dá uma resposta, é fantástica, vale a pena ler. Segundo esse entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade. E aí são 4 espíritos que falam a respeito disso. E aí eu justamente peço que as pessoas depois uma lida nessas respostas, porque elas vão estar exatamente dentro daquilo que Emmanuel está nos passando. Além disso, a gente vai encontrar no livro O Céu e o Inferno. Eu não vou falar qual é o capítulo, porque existe no livro Céu e Inferno, existe aí uma correção, né, que houve nas edições e depois da morte de Kardec. Então, eu vou apenas citar o Código Penal da Vida Futura e vou citar que a partir da pergunta, a partir do item 13, são 47 itens, né? A partir do item 13 até o item 17, ele trabalha exatamente sobre isso. Eu vou ler apenas o item 13. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo indeterminado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo ao seu sofrimento é uma melhora sensível, séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. O espírito é assim sempre o arbítrio de sua própria sorte. Pode prolongar o seu sofrimento pelo seu endurecimento do mal, abrandá-lo ou abreviá-lo por seu esforço para fazer o bem. Uma condenação por tempo determinado, qualquer, seria o duplo inconveniente de continuar a ferir o espírito que teria se melhorado ou de cessar quando esse ainda estaria no mal. Deus, que é justo, punha o mal por ano quando ele existe e cessa de punir quando o mal não existe. Ou, se quer, sendo um mal moral por si mesmo, uma causa de sofrimento, o sofrimento dura tão longo tempo quanto o mal subsista, e sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. E aí a sequência de perguntas, a 14ª, a 15ª, a 16ª e, por final, a 17ª. Todas as suas perguntas vão ali culminar numa regra de arrependimento, reparo, e quando no reparo, na reparação, ainda fica algum resquício, a gente vai para a expiação. A expiação, ela ocorre só se a reparação não é completa, se houve algo ainda que ficou de aberto no arrependimento ou na reparação, é que entra o processo expiatório. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que
O certo seria arrepender, reparar e, quando necessário, criar. Mas, infelizmente, a gente acaba fazendo ao contrário. A gente arrepende, mas não repara e espia, e aí resolve reparar. Infelizmente, a gente acaba caindo nesse paradigma, né? Que nos atrasa um pouco e que faz com que a dor, o remédio da dor, às vezes possa ser um pouco mais intenso. Com relação ao que eu penso, aí eu trouxe o que Kardec nos faz, né? E eu gostaria de trazer mais alguma coisa daquilo que eu consegui avaliar, principalmente nas obras de apoio. A gente lê muitas obras, né? E as obras de apoio, elas nos trazem muitos pontos interessantes, né? Quando ele coloca, considerando a penitência em sua atenção expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para vós indivíduos, destinados à consideração e preparo de entidades de alienação e preparo de entidades perversas ou reminiscentes do crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento. Etapas iniciais da obra de redenção, segundo o que a gente acabou de ler lá no próprio Código Penal da Vida Futura. Esses locais, a gente consegue conhecê-los um pouco pelas obras de André Luiz. Nós temos ali o local onde, por exemplo, André Luiz passa ali seus primeiros 8 anos, que é um local ali onde se agrupam, né, os espíritos pelo padrão vibratório de pensamento, os espíritos que ali passam por esse processo de remorso. O remorso, ele é um preparatório para o arrependimento. Alguns espíritos ficam bastante tempo nesse processo. A gente tem o caso do próprio André Luiz, que ficou por 8 anos, até que ele entrou no processo de arrependimento e pôde ali ser acolhido, né? E pôde ali ser levado para nosso lar, e aí a gente conhece todo o processo pelo qual ele foi ali, passou, e por todo o processo que leva ele, no futuro, a uma reencarnação reparatória. Tal. Nós vamos reencarnar para reparar o nosso passado e progredir. O objetivo é reparar e progredir. Parar e progredir. Aprender, aprender. E nesse processo do estudo que ele fez ali no espiritual, ele foi para nós como se fosse um grande jornalista do mundo espiritual. Então, ele nos apresentou num outro livro, além do primeiro livro, que era Nosso Lar, a gente teve outro livro que também já foi de cinema, que é o Terceiro, falando de um outro lugar onde alguns irmãos ali ainda não tinham consciência nem de si próprios. E então, esses irmãos eles têm muitas dificuldades para dar continuidade e fazer escolhas no seu projeto reencarnatório, em sua carta de vida, no seu projeto reencarnatório. E esses irmãos ali, acolhidos pela misericórdia divina, pela própria misericórdia divina, eles eram reconduzidos, né, quase que recolocados num processo de aprendizado, de dar continuidade no seu processo evolutivo. Temos também, na sequência, um outro livro chamado Obreiros da Vida Eterna, um lugar intermediário, um lugar ali onde era um umbral mais denso, em que essas casas transitórias ali perambulavam, elas estavam de tempo em tempo em alguns lugares, ali exatamente acolhendo esses nossos irmãos que, pelo remorso, começavam a dar entendimento no arrependimento, para que eles pudessem entrar na etapa de compreender, reparar e redimir, continuar o seu processo. Vemos também lugares mais assim remitentes ao crime, como ele coloca ali, quando nós estudamos o livro que trabalha com o nosso irmão Gregório, com a libertação, e o estudo desse livro de libertação, que acontece na região de Trevas, uma região muito diferente, inclusive esse livro, o nosso irmão espiritual, nos leva ainda a pelo menos ter algum vislumbre de uma região mais densa ainda, que é a região de Abril. Mas voltando à região de Trevas, fechando esse parênteses, nós vemos ali espíritos que, na verdade, eles são remitentes do mal, mas eles têm um degrau a mais do que aqueles que estão na região mais umbral, vamos dizer assim. Esses espíritos que se encontram nessa região, eles têm um grau a mais que os coloca numa condição de crueldade. Eles têm em si ainda a crueldade, e essa crueldade, ela os coloca, os agrupa numa região, e nós damos o nome dessa região para melhor entender para nós, que é uma região de trevas.
Mas esse livro nos leva realmente a compreender exatamente o que Emmanuel nos apresenta depois, no segundo parágrafo. E ninguém se perde. Nós temos ali o caso do nosso irmão Gregório, que ele era um papa, né? Foi papa que foi incluído na Terra, e ele ficou por aproximadamente 500 anos nessa região, na região de Trevas, onde ele ali, por um cultivo do eu, por um cultivo do entendimento, né? É, principalmente desses entendimentos desses ensinos de Jesus libertadores, que ao mesmo tempo podem ser libertadores e ao mesmo tempo podem ser escravizantes, né? E cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas, não quão grandes serão essas trevas. Esses ensinos do Mestre Jesus, eles podem e devem ser utilizados de maneira libertadora, de maneira que possa ali levar a caridade ao melhor formato, a quantidade possível, né, de irmãos necessitados, mas da mesma maneira que esses conhecimentos libertam, eles podem ser utilizados de maneira incorreta, podem levar à subjugação, podem levar as pessoas a subjugarem as outras pessoas em um ato de crueldade. Então, essa região é uma região onde espíritos que, às vezes, dominam principalmente padrões mentais, hipnotismo, levam a outros irmãos a sofrimento, a muito sofrimento, uma imposição de um sofrimento que muitas vezes é gerado pela criança. Mas como está aqui, pastor, porém, não quer que se perca uma história para os outros. Ele virá, em que a consciência mais benegrida experimentará num a luz radiosa da alvorada do seu amor. É o final exatamente do Libertação, não vou te mais nem no livro, quando a nossa irmã espiritual, irmão Padre Gregório, consegue ali, tocar muito o coração daquele irmão ainda endurecido, e ele sente nesse íntimo uma luz radiosa da alvorada do seu amor. Então, realmente é algo que vale a pena a gente estudar e conhecer. Todas as obras de André Luiz, até que é a Libertação, eles trabalham apresentando para nós todas essas regiões que ali Emmanuel nos diz, né, são invisíveis para vós invisíveis, e destinadas não à punição, mas à regeneração e preparo dessas entidades perversas e renitentes, a fim de conhecer as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento. Eu queria encerrar a minha fala, eu sei que eu já falei demais, mas se a gente notar como é grande a misericórdia de Deus, a gente nota isso principalmente se a gente for pegar os livros que fazem parte do cânone hebraico gênico, né? E nós temos ali vamos dizer assim, aquele ponto, né? Não é verdade, a palavra não é ponto, né? Então você tem ali uma parábola, né? Parábola de Noé, e você tem ali Caim e mata Abel. Interessante porque Caim, ele recebe um selo de Deus. E esse selo não era para puni-lo, mas para livrá-lo, para que ele tivesse, ele não fosse perseguido, que ele tivesse possibilidade de regenerar, possibilidade de mudar. Então era quase que uma proteção, era um selo de proteção. Uma vez eu li um livro, não é um livro da porque é do Robson Pinheiro, e o Robson Pinheiro escreve de uma maneira muito aberta, né? E um dos livros falavam que eu li, eu vou contar isso como um parente, sabe? Um parente. Ele nos falava sobre o caso do Hitler, né? E que as pessoas às vezes já falam assim, nossa, um espírito como ele é um espírito que não vai ter um minuto sequer de sossego, né? E ele dizia que espíritos desse tipo, desse, né, normalmente eles ficam em lugares em que eles possam ali receber um pouco mais de ensinamento, um pouco mais de espaço, para que eles possam compreender o tamanho do erro, né? E que eles possam ir adquirindo forças, e à medida que eles vão adquirindo forças, é que vão ali como se abrindo umas comportas, para que ele pudesse ir enfrentando aquelas situações e já com forças, com renovação, pudesse ir vencendo essas, esses problemas. Porque, de outra maneira, como que um espírito desse poderia regenerar?
como um espírito desse poderia recomeçar? Ah, vamos colocá-lo num planeta de provas e expiações, lá no início de provas e expiações. Certamente pode ser uma solução, sim, mas de qualquer maneira, quantos irmãos não estariam ligados mentalmente, né, a tudo que ali se passou? Então, há sim uma misericórdia divina, há sim um momento em que espíritos decinais recebem ali um amparo, recebem ali. Ninguém pode ficar perdido. Deus é soberanamente bom, e se a sua misericórdia é uma misericórdia que cobre a multidão de pecados, não poderemos de maneira nenhuma conceber que mesmo um espírito como esse que eu citei pudesse estar um dia sem um amparo divino, pudesse ficar em algum momento sem uma oportunidade de se arrependendo, com espaço para regenerar, espaço para recomeçar. E quando, por exemplo, nós vemos os casos daqueles tipo monoideísmo, que destroem o seu perispírito, chegando à condição de ovoide, citando novamente uma obra de André Luiz, que é o Obreiro da Vida Eterna, e também aparece na obra do nosso irmão Gregório, que é a Libertação. Mesmo nessas situações, você encontra ali a misericórdia divina amparando e reconsiderando, recolocando. E fechando a minha palavra, a gente sempre gosta muito de lembrar que aquela ideia de Joana de Ângeles, que a expiação nada mais é do que o momento que você está caminhando e de repente você cai, você pum, a expiação vem e ela te recoloca exatamente no ponto da queda para que você possa continuar dali para frente. Então, esse é um ponto interessante. Eu gosto sempre de lembrar que sempre há alguém ali, a gente nunca está sozinho, a gente não carrega a nossa vida sozinho, sempre tem alguém nos ajudando, nós vamos sempre em família e é juntos que a gente vai chegar. Queria agradecer por essa oportunidade de conversar sobre esse tema e queria ouvir um pouco de você. E aí, por favor, fale alto, porque bom, Não estamos ouvindo o Francesco, não, está muito baixo. talvez seja a sua mais velha. Então, eu podem aprender mais, né? E passar por como é que se diz, uma reeducação, né? Passar por uma reeducação. E André Luiz nos mostra aqui na obra, não sei se é o Grego da Vida Eterna, que ele fala do umbral, né? Onde há aqueles espíritos mais renitentes mesmo, aqueles mais tenebrosos, né? E que, inclusive, perseguem o pessoal, né? Que está ali em instrução para fazer resgate. E a gente percebe que esses espíritos mais tenebrosos, na realidade, eles estão passando por um período de mudança ali, né? Vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo. Mas o que pode ser feito, né? O que pode ser feito para que as consciências deles sejam reabilitadas, né? Então, ele fala,
fala também no final aí que nenhum de nós vai ficar para trás, né? Foi o que Jesus falou, né? Ele falou, não, nenhuma das minhas ovelhas ficará para trás. Todas elas voltarão para o seu Deus, né? Todas elas ele retirará daqui, né? Foi isso que ele disse. Então a gente percebe que, no contexto da espiritualidade, as coisas não são homogêneas, né? São heterogêneas, assim, de acordo com o estado em que aquele espírito se encontra em desenvolvimento. Então, ele é assistido de acordo com isso. Vamos dizer que as expiações dele são breves, então ele vai pegar lá uma escolinha que é adequada para ele. Vai passar por essas provas de forma adequada, para que ele possa se recuperar. Ele nunca é condenado, né? Nunca é condenado. E a gente percebe isso no fechamento, né? Quando é dito que não vai ficar nunca. Todos nós, obrigatoriamente, temos que passar pela recuperação, seja lá qual for o grau, nós seremos recuperados. Estaremos trabalhando, estaremos nos desenvolvendo e subindo um degrauzinho por vez. Né? Essa é a proposta de Deus para nós, e nesse plano. Eu vejo isso como uma marca de justiça. Né? A justiça ela tem que ter isso, ser adequada para os criminosos de acordo com os crimes que foram cometidos. A gente percebe muito bem isso aí quando a gente lê no celular e em outras obras também, de Chico explorador, também a mesma intenção, né? Intenção de nos dizer, né? Que nós não estamos perdidos. O pior que nós temos obrado, né? Nós passaremos por uma retificação. Isso é lento, gradual, e não tem prazo para terminar. Né? Perfeito. Existe uma outra citação no livro Céu e Inferno, novamente eu não vou falar o capítulo, né? Que é a doutrina das penas eternas. Ele tem 9 itens, do 1 ao 9. Também é um ponto bem interessante para aqueles que desejarem ali aprofundarem um pouco mais. Vou ser honesto, tá? O item do 1 ao 9 no livro Céu e Inferno é um pouco mais do mesmo do que a gente acabou de ver no que eu acabei de citar, né, no livro dos Espíritos da 1003 a 1009, principalmente a 1009, que é respondida por 4 irmãos, e o Código Penal da Fita Futura, nos itens de 13 ao 17. Mas, ainda assim, há esse ponto interessante. Há algumas outras perguntas que podem ser observadas no livro dos Espíritos, quando ele pergunta se existe céu, se existe inferno e se existe purgatório. Essas perguntas estão ali também respondidas e vão ali abrir para nós essa ideia de falta de outra opção de palavra, né, de um lugar, né, onde se reúnem ali os espíritos que estejam num padrão mental que os coloque ali em conjunto naquela região. Então, são padrões mentais, todos são padrões mentais, e que ali geram esses locais, esses pontos onde os espíritos ali se juntam por afinidade, porque são espíritos afins. E aí, pessoal, quem mais poderia trazer alguma coisa para nós aí? O Marcos, Leia, Sati, Samuel. Bom, deixa eu só. Emmanuel coloca. Emmanuel, as perguntas, né, feitas por Chico e Companhia Limitada, faz 2 perguntas nessa 244. E Emmanuel responde também 2 parágrafos, um em cada resposta para cada pergunta. A primeira pergunta, se há várias penitências
se há penitências, lugares de penitências no plano espiritual. Praticamente, Emmanuel diz que sim, né? Coloca, primeiro, ele dá a definição de penitência voltada na afeição espiritual, e que sim, há vários, existem numerosos lugares de provações. E também ele joga isso aqui de acordo com o que você comentou, no livro Céu e Inferno e no livro dos Espíritos, muito bem colocado na codificação kardeciana, né? E eu só achei interessante, a fim de conhecer as primeiras manifestações, que é o remorso e o arrependimento. Ou seja, o remorso e arrependimento seriam os primeiros sintomas de nós que cometemos alguns erros, né? Aí passamos para fazer a penitência. Então, é o remorso o arrependimento é a primeira manifestações para que nós possamos buscar reconhecer o erro e também trabalhar as nossas melhorias. E o segundo parágrafo, que é a resposta quanto à segunda pergunta, ou seja, é, todos nós, como até o Francisco colocou aí, você também muito bem colocado, o Edu, nós sempre teremos o espírito foi criado para ser feliz, para ser perfeito. Então nós vamos passar aqui, uns vão demorar muito tempo, mas vamos chegar lá, se Deus quiser, vamos chegar, entendeu? Passando pelas estradas esburacadas, alguma coisa diferenciada, mas vamos chegar lá, né? Nós vamos trabalhar muito nossas imperfeições ainda, para que nós consigamos chegar lá, porque não vai se perder nenhuma ovelha do Pai. Essas seriam minhas contribuições. Aí eu vi aí que a Rosana entrou e saiu, disse que a internet lá está muito fraca lá em Montes Claros. Provavelmente que ela esteja na roça, então. Tá bom? Obrigado. E eu que agradeço. Muito obrigado pelas suas colaborações. Caro amigo João, cara amiga Leia, alguma coisa que eu esqueci de citar? Estou congelada ainda ou já descongelei? Mais ou menos. Então, eu vou tirar a imagem aqui. Você vê como é a Tá mais ou misericórdia? menos. Você vê como é a misericórdia divina? Até descongelou você, para você poder. Pois é, viu? Eu estou congelada aí. Bom, a voz está normal ou está também? A voz está normal. Então, a minha Nossa, imagem vai ficar. Normal, normal. A minha imagem vai ficar. Vou deixar aí do jeito que está. Acho que foram ótimas essas contribuições aí de reflexões. E enquanto vocês estavam falando, e até mesmo agora o Samuel trazendo a questão aí, enfim, da questão da penitência, no sentido enfim, do que é a penitência mesmo, que a Emmanuel está dizendo que existe no mundo espiritual, a pergunta foi voltada ao mundo espiritual, né? E dentro desse aspecto da imensa misericórdia divina, que a gente sequer tem noção do tamanho que ela é e como ela atua em tantos segmentos, em tantas situações, eu me lembro, e quando o Eduardo fala sobre esses espíritos, como ele citou ali, aquela obra que fala dos espíritos que praticaram grandes maldades, enfim, que são extremamente totalmente fora dessa conexão com a lei divina. A obra de André Luiz, ela também vai trazer para nós, fora o que já foi citado, eu acho que o Francisco falou da obra da vida eterna, Eduardo também, que ali tem o caso do padre Domênico, que é o que está, não, quer dizer, ele é socorrido também, né? E ele estava durante muito tempo naquelas condições de trevas, enfim, completamente ainda sem a consciência, sem iniciar a questão no processo muito lento do arrependimento. Mas, por outro lado, o que a gente vê quando falam desses espíritos que têm um grau de crueldade tão intenso e que, às vezes, eu confesso que, às vezes,
Eu não, até ler a Ação e Reação de André Luiz, eu muitas vezes até achava que durante muito tempo seria muito raro o longo período até poder reencarnar. E tem o caso do personagem Sabino, que é um exemplo típico daquele espírito, que ele vem numa condição, ele reencarna como um anão paralítico, mirrado, nada, a André Luiz escreve como não tendo mais do que 90 centímetros, tá? Com uma grande cabeça, aquele disforme, e no passado, eu estou lendo o que está no passado, o fidalgo orgulhoso, tendo sempre ao lado Poliana, cercados de luxo e ouro. Ele fora o barão de Sabino no passado. Há mais de 1000 anos, 1000 anos, vem sucumbindo vaidoso e desprevenido às garras da criminalidade. E aí, para não alongar, quer dizer, o que ele faz? A misericórdia divina permite a reencarnação dele nessas condições físicas, ele totalmente jungindo a Poliana, que é com quem, durante esses milhares, essa quantidade enorme de anos reencarnados fizeram mal, porque eles ainda não estão em condições, ele ainda não está em condição de, de, de ter um corpo físico melhor, porque ele ainda não conseguiu. Ele fala com modo, ele aparece como um modo irreconhecível, porque esse espírito ainda não consegue ter alguma coisa de arrependimento, mas mesmo assim ele reencarna. Há uma depuração sempre. Então não é assim como existe aqueles. Os casos são os mais diversos, é isso que eu quero dizer. Assim como tem aqueles, como o caso que apareceu em Gregório e outros tantos, a gente vê dentro também, por exemplo, você pega a questão de Judas, que depois vai aparecer reencarnado. Tem reencarnações que desconhecemos, mas aqui é falada dentro da doutrina espírita com Joana d'Arc, quer dizer, é todo é o exemplo de que a misericórdia, que Deus é infinita, a misericórdia é infinita, e a gente tem que fazer o nosso trabalho, nossa lição de casa, já que a gente está aqui. Com relação ao segundo parágrafo, que fala ali do bom pastor, isso aí está referindo ao Evangelho de João, ao capítulo 10, que é o bom pastor, que é um capítulo, como muitos outros, lindíssimo, e de uma profundidade, porque fala também daqueles dos ladrões que vêm assaltar o, o, o aprisco, enfim, que é exatamente essa síntese que Emmanuel traz. Tá? Então, era isso, gente. Muito obrigado pelas colaborações, é importante, né? Eu tinha esquecido do livro Ação e Reação. Bem lembrado, muito bem lembrado. Mas, como eu falei, fora desse escopo dos livros que eu considero livros de apoio, as obras principalmente de André Luiz, de Emmanuel, são as obras mais seguras, né? As obras de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, João Nunes Maia. A gente tem muitas outras obras, mas a gente precisa tomar muito cuidado com as outras obras, porque às vezes essas obras, às vezes elas trazem uma ideia meio que nos coloca em xeque, que é aquilo que a Leia estava tentando nos trazer-nos da misericórdia divina de Deus, essa misericórdia que nunca cessa, né, que nunca deixa de cobrir a multidão de pecados e de oportunizar. Eu lembro de uma questão bastante comum, quem analisa o livro Obreiros da Vida Eterna, voltando nesse livro, em que André Luiz ali, com o escritor dele, que é o Jerônimo, que é nesse livro, né, e logo depois do resgate do padre Domênico, eles são convidados a ir conhecer um outro local um pouco mais complexo, em que você ali trabalhava com aquele fenômeno que ele chama de segunda morte, principalmente que depois é aprofundado no livro Libertação, que ele fala
sobre o monoideísmo e dos ovoides, né? E aí, no próprio Obreiros, ele faz uma ilustração e depois ele aprofunda isso lá no Libertação. E lá no Libertação, o instrutor, se não me falha a memória, é o Rubio, né? No Libertação. E eles mostram como esses espíritos são ali recuperados, né? São mães que ali oferecem, né? Para reencarnes que às vezes são 1 mês, 2 meses, e às vezes depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses, há um nascimento de uma coisa que nós chamamos de crianças teratológicas. Você não é o termo. E que são realmente ali totalmente desfiguradas, mas eles estão reconstruindo o seu perispírito. Eles estão tendo oportunidade, é uma oportunidade regeneradora maravilhosa de um pai soberanamente justo e bom, que numa situação como essa, não deixa de jamais acolher o filho e de oferecer a esse filho oportunidades, porque Deus ajuda a criatura através da criatura, e que uma mãe ali vá dando oportunidade desse espírito recuperar o seu perispírito, ser recolocado no caminho. E a misericórdia é tão grande que Rubio ali, ele nos traz essa informação de que após esse processo, que é um processo muito longo, demorado, ele reingressa, porque o espírito não regride, ele reingressa no momento da queda, e ele tem o beneplácito ali no esquecimento um pouco mais profundo, para que ele possa, pelo menos, caminhar um pouco mais. E aí, à medida que ele vai adquirindo força, que ele vai adquirindo condições, vai se trazendo um pouco daquele passado, de maneira que ele coloca, vou usar a expressão dele, a conta-gotas, para que ele vá conseguindo dominar e entender aquilo e dar continuidade. Não é aquele negócio, não, vou te colocar ali, junto com aquele que te empurrou para baixo, para o monodeísmo, que deu aquele ódio. Não. Você vai voltar para o ponto da queda, mas a gente vai ali te dar um beneplácito do passado, do esquecimento, uma família para te dar um pouco de sustentação, para você ganhar forças. E à medida que você tiver um pouquinho mais forte, a conta gotas, a gente vai te liberando a esse passado para que você possa ir aqui reparando, reconstruindo, aprendendo e caminhando. É muito lindo, tá, gente? E é aquilo que a Leia falou, a gente não consegue deixar nunca de lado, a gente não consegue ver Deus como sendo aquele ser misericordioso que nós não conseguimos compreender. O tamanho do amor que ele tem por nós, seus filhos. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Como define João, né? Deus é amor. E amor é ágape. E o que a gente entende de amor ágape? Você é honesto. O que a gente entende de amor? A gente pode entender de amor filho, a gente pode entender de amor eros, a gente pode entender um pouco do amor estorgê, o amor de mãe para filho, mas, ágape, gente, ainda temos que caminhar um bocado. Transformar o que para nós hoje, que é o verbo amar, que é um verbo transitivo, num verbo intransitivo, vai demorar um pouco. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança, eu acho que a gente chega lá. Eu acho não, penso, tenho certeza que a gente vai chegar lá. Que coisa feia falar eu acho, né? Se há um determinismo que é o progresso e que o determinismo é que nós seremos espíritos puros e felizes, é certeza. Só que depende a cada um segundo suas obras, como falou o nosso mestre, a cada um segundo suas obras, e ao tempo de cada um. Somos os trabalhadores da última hora, certamente. Estamos tendo essa oportunidade, certamente. Muito aqueles que são médiuns, como eu me vejo exatamente na definição dada por Emmanuel, lá no livro Emmanuel, quem são os médiuns na sua generalidade, eu me enxergo precisamente dentro daquilo. E eu todos os dias agradeço a Deus pela misericórdia de ter me dado condições, de ter conhecido um pouco mais, e de estar a conta gotas deixando eu ver o meu passado, com condições de compreender, entender e retificar, tentar corrigir, conta gotas, porque eu sei que se eu olhar realmente, com certeza me dou. Mas eu confio no meu Pai. E é isso que eu gostaria. Queria ouvir se alguém quer colocar mais alguma coisa, ainda a gente tem 7 minutinhos, não sei se o João Marcos quer colocar alguma coisa, aproveitar.
Por favor, João, sinta-se à vontade. A palavra é sua. Gente, boa tarde a todos, boa noite já, praticamente, né? Rapidamente, eu confesso até que eu ia me omitir de falar isso, mas já que você insistiu um pouquinho, eu acho legal a gente trazer à baila dois pontos, né? Primeiro, o mundo espiritual é onde, gente? Onde é realmente o mundo espiritual? O reino de Deus está onde? A lei de Deus está escrita onde? Então, sempre haverá um local de penitência onde houver o princípio inteligente do universo. Onde estiver o princípio inteligente do universo é sempre um lugar de penitência. E a penitência, né, o Samuel lembrou muito bem, né, ponto que está lá no Céu e Inferno. O remorso é a primeira percepção. O que é o remorso? É quando você percebe, errei, fiz mal ao meu erro, impedi que o bem natural, o cosmos, se materializasse na nossa relação pela minha ignorância da lei divina. Isso é remorso. Só que entre o remorso e o arrependimento, e aí eu queria convidar vocês a uma reflexão extra-doutrinária, puxando a brasa para a minha sardinha no campo da psicologia e da psicanálise, entre o remorso e o arrependimento existe um estágio mais ou menos transitório, diretamente proporcional ao seu autoesclarecimento, mas que é crucial no processo, e onde vários irmãos espirituais se demoram séculos e séculos na cegueira da culpa. Entre o remorso e o arrependimento, você sempre passa pelo estágio da culpa. E a culpa é o ato mais ignorante da lei divina e o ato mais egoísta e o ato mais infantil que nós espíritos podemos sustentar. A culpa é como se você quisesse tomar o chicote da mão do destino e falar, não, deixa que eu mesmo me castigo. Não precisa se incomodar, não. Eu mesmo vou me castigar, porque essa consequência que você está querendo que eu assuma, eu não gostei dela, não. Então deixa que eu me castigo. Isso atrasa o arrependimento. E Kardec foi brilhante quando ele percebeu na codificação que o arrependimento é, sim, o primeiro passo. O arrependimento é justamente quando você percebe. Não adianta ficar me sentindo culpado. A consequência virá inexoravelmente. E me cabe acolhê-la, abraçá-la com todo o meu amor, com toda a minha benevolência, aprender a ser indulgente comigo, porque eu sou imperfeito e por isso mesmo eu sou aperfeiçoável, sou perfeitivo, e perdoar a mim, a minha ignorância, e aceitar que essa dor que vai vir junto com a expiação, essa dor que começa no arrependimento, é exatamente a professora que eu preciso ouvir, é um ensinamento que eu preciso ter para o meu aprimoramento, para que lá na frente, junto com o processo expiatório, o Eduardo lembrou isso muito bem, a gente às vezes prefere expiar tudo primeiro para depois restaurar, mas a própria doutrina dos espíritos fala que não deve ser assim, a restauração tem que ser processual e linearmente pareada ao processo de expiação, mas lá na frente, eu entender que restaurando bem, eu aprendo, e aí posso ser provado para ver o que falta aprender. E aí o processo vai se mantendo. E por que eu estou falando isso? Por que eu preferi trazer essa reflexão agora no final? Eu fiquei pensando, ouvindo vocês, na nossa responsabilidade enquanto professadores da doutrina dos espíritos, enquanto prosélitos da codificação kardeciana. Quantos irmãos, e aí puxo novamente a brasa para a minha sardinha, quantos irmãos nos procuram em estados de culpabilidade insuportáveis? Essa praticamente pandemia que a gente tem enfrentado de tentativas de suicídio e autolesão nos adolescentes é por um processo de culpa que nem eles entendem, mas que nós já temos o esclarecimento da luz da doutrina dos espíritos, sabemos que às portas do mundo de regeneração, esses espíritos reencarnaram para tentar correr atrás do prejuízo deles. E cabe a nós, através do esclarecimento evangélico da luz do Espiritismo, tirar essa culpa, esparçar essa culpa, mostrando, olha, abandona isso e vamos para o arrependimento, que é ali que começa toda a restauração. Então, só para deixar esse recado, que nós não nos esqueçamos, e começando por nós mesmos, não nos demoremos na culpa, porque a culpa só atrasa, a culpa só nos mantém na ignorância da lei divina. Vamos passar por cima da culpa logo, lógico, sem nos isentarmos da responsabilidade e abraçar o quanto antes a dor que vem das consequências e aprender com elas. Essa era a minha contribuição. Gratidão a todos.
Magnífico, magnífico, João. Realmente é um ponto que a gente não pode deixar realmente de avaliar. E o que você falou é importante cultivar isso na, nos nossos trabalhos, principalmente porque as pessoas realmente chegam muitas vezes nessa culpa, né? Quantas vezes a gente ouve assim falar, né? Puxa vida, meu pai, briguei com meu pai, tive um problema com meu pai, eu queria ter tido pelo menos mais um minuto, né? Para ter falado alguma coisa e aí fica aquela culpa, né? E, na verdade, às vezes a gente até fala, né? Quando a pessoa tem um pouco mais de crença na imortalidade da alma, fala, não, mas você pode falar agora se você quiser, não problema nenhum. E você abre esse espaço para ele sair daquele momento. É muito importante lembrar isso. E a gente sempre tem, não é só pai, às vezes é irmão, é um amigo que você teve um problema, um desentendimento, e aí houve um momento que todos nós um dia vamos morrer, e ele retorna e você fica com aquela, puxa vida, eu fiquei com isso, podia ter feito diferente, eu podia... Você pode, eu sempre costumo dizer, se a pessoa chegou até um centro espírita, se ela tem pelo menos uma noção dessa doutrina reencarnacionista que é o espiritismo, pelo menos uma noção, ainda dá tempo, está aí do teu lado, dá tempo, só vamos conversar, vamos abrir o nosso coração, abra o seu coração, conversa, certamente o seu coração vai sentir a resposta. Como o João Marcos mesmo falou, Deus está dentro, né? Vai sentir ali dentro, no íntimo, no mais íntimo da gente, a gente vai sentir essa resposta. Muito bom. Foi uma reflexão maravilhosa, né, gente? Semana que vem, então, a gente continua. Semana que vem a gente vai terminar, né, o tópico dor, é a última pergunta, 245. Se é justo esperarmos no discurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Puxa vida, devemos sempre cultivar a prece, né? Eu não sei fazer absolutamente nada sem prece, né? Então, a gente conversa semana que vem um pouco sobre se a gente deve cultivar a prece, né? Mas a pergunta é bem colocada, é muito importante, né? E uma coisa que eu já vou até refletir para a semana que vem, porque eu não consigo, a gente trabalha com sessão de desobsessão, aí como a gente não vai usar a palavra esclarecedor, porque não esclarece ninguém, né? Como um dialogador, e no diálogo, quantas vezes eu não uso a prece? Eu não peço, eu posso orar, vamos orar. E quantas vezes a gente vê o que a prece constrói? É algo tão fantástico. A gente vai conversar um pouco sobre isso semana que vem. É algo que realmente a gente precisa conversar. É muito interessante. No momento de dor, a prece, então, que a prece é ali. Gente, é isso. Queria agradecer a presença de todos. E vou abrir, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu gostaria de fazer prece no encerramento, eu fiz a abertura, mas eu gostaria de fazer o encerramento. Porque, como eu disse, hoje é o aniversário da nossa casa. Está completando 84 anos. 84 anos, um bom tempo. A gente é a segunda linha de sucessória, né, de trabalhadores da casa. Os nossos irmãos que são os fundadores daqui da casa, eles estão no plano espiritual já há um bom tempo e certamente estão aqui conosco hoje, certamente estão sempre aqui conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos trazendo ali o conforto, a alegria de estarmos todos trabalhando aqui na seara do Mestre Jesus. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer a toda essa espiritualidade que no dia de hoje proporcionou para todo esse pessoal que veio aqui em casa um pouco de paz, um pouco de equilíbrio, que trouxe energias renovadoras a todas as pessoas que passaram pelo passe, que essas pessoas possam levar essas energias renovadoras, essa semente do Evangelho, que durante a palestra foi semeada no coração de cada um, que essa semente possa crescer no lar dessa pessoa, produzir frutos doces que possam ser ali o alimento de todas as outras pessoas que estão em volta, de cada uma dessas pessoas que esteve aqui. Que esse fruto possa alimentar o coração dessas pessoas e possa também ali deixar sementes que possam se multiplicar e levar adiante a palavra libertadora do Mestre Jesus.
E assim, agradecidos, eu queria encerrar com a prece de Maria, a nosso estudo da tarde de hoje, convidando a todos vocês pela internet, nós aqui presencialmente, a estarmos novamente no próximo sábado, dando continuidade a esses nossos estudos, a esse nosso entendimento da doutrina espírita, do cristianismo revivido, e não só da palavra, mas da vivência desse cristianismo nos nossos atos, nas nossas atitudes do dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus.